nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai chega, começar a falar sobre a história. Nesse áudio, conforme a gente está falando sobre a edificação da casa de Deus, então nesse áudio eu quero passar aqui as datas do livro de Esdras. E se der o tempo, a gente fala também sobre a data de Ageu e de Zacarias. O Ageu tem 2 capítulos e Zacarias 14, mas o Zacarias é mais fácil a gente falar as datas do que o de Ageu, que tem 2. Depois que essas datas ficarem conhecidas de vocês, então vocês vão tomar sim mais conhecimento da palavra e vão ter mais o desejo de estudar a Bíblia. Porque o assunto da edificação da casa de Deus, se embora já falamos vários áudios já sobre isso, mas agora com traçando aqui as datas do livro de Esdras, então vocês vão ver o quanto vai começar a fazer sentido. Eu falo assim, para quem estuda a palavra de Deus, para quem estuda e para quem está de fato disposto a entender a palavra, ela vai começar a ver um brilho nisso tudo, porque as datas vão te colocar numa sequência lógica. É claro também que não adianta eu falar as datas e depois você só ouvir isso e cair no esquecimento. Vai ser como se fosse palavras jogadas ao vento, se assim for. Mas então o livro de Esdras, ele começa no 1º ano do rei Ciro. Pode ver lá que vai estar dizendo no capítulo 1º, que no 1º ano do rei Ciro, ele entende que precisaria ele de edificar da casa de Deus, de participar de uma forma ou de outra. Dá-nos a entender que ele conhecia as profecias de Isaías, principalmente a que se falava a respeito dele. Porque lá em Isaías, Deus falava que Ciro, é o servo dele, Deus chama Ciro de seu servo, e ainda fala que Ciro iria edificar uma casa para ele. Então você pode ler o capítulo 1º de Esdras, que você vai ver Ciro citando isso, dizendo que o Senhor Deus o encarregou de construir uma casa para ele. Então o livro começa nessa data. A gente vai olhando para frente, a gente vai ver que no capítulo 2 de Esdras vai ter a cronologia dos povos que vão para essa leva, para essa volta. No caso, como líder, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Salatiel. Então, ali a sequência, no capítulo 2, das pessoas, dos povos que vão para Jerusalém de volta. E no capítulo 3, a gente vê dizendo que quando eles já estão lá, então no mês 7, eles vão edificar o altar, vão formar a base do altar até de fato que o altar fica pronto. Até então ali você vai ver que vai estar encarregado disso Zorobabel, os seus filhos, Josué e também seus filhos. E não fala do povo, da massa, não fala da massa de forma geral, somente desses líderes. No capítulo 3, capítulo 3 em diante. Daí, quando se chega no versículo 17, me parece que 7, já vai estar dizendo que já faz, ou seja, vai estar dizendo que após um ano deles terem chegado lá, eles vão então começar a lançar a base do templo,
os alicerces da casa de Deus. Então a gente entende que já estava fazendo 2 anos que eles estavam lá e iriam então começar a edificação da casa de Deus, a edificação do templo. E isso seria ali por volta do versículo 8 do capítulo 3. Depois a obra, o templo, né, ela vai ser parada, ela vai parar, vai ser impedida pelos adversários até o 2º ano do rei Dário. Essas datas aqui, eu não coloquei nesse áudio, eu não vou falar sobre o rei que veio depois de Ciro, até chegar o Dário, mas me parece que passaram cerca de 2 reis até chegar Dário. Isso não estou bem certo, depois numa outra hora a gente contextualiza isso. Só sei que a obra vai ficar parada até o 2º ano do rei Dário, porque os inimigos vão barrar aquela obra. E me parece que é justamente nessa época em que surge Ageu e Zacarias. Pois se você ler lá Ageu e Zacarias, você vai ver também na sequência, né? Pelo menos o início de Ageu ali está falando que no 2º ano do rei Dário, Ageu começa a profetizar. Zacarias também começa nesse mesmo ano, porém cerca de 2 meses após o início de Ageu. Então depois você tem para você ficar por dentro disso. E depois, no dia 3 do 12º mês, só uma observação, esses meses que eu falo aqui é sempre atribuído ao calendário judaico. Para você ter revelação completa, né, o calendário hebraico, o que Deus respeita e o que Deus estipulou nas Escrituras. Então, nessa data, 3/12, a obra ela é acabada. Isso se dá no 6º ano do rei Dário. Veja que ela fica parada até o 2º ano desse rei, depois ela começa a volta novamente, né? E no 6º ano desse rei, dia 3 do mês 12, ela é então concluída. O templo, a edificação do templo. E depois vai passar cerca de 58 anos, daí a gente tem Esdras indo também para se agregar ao restante dos povos que estavam lá. E Esdras também vai com uma comissão de povos também. Entende que esse livro, né, o relato de Zorobabel, Josué, enfim, da primeira volta, é Esdras quem está contando isso, só que, porém, Esdras só iria lá mais tarde, depois de 50 anos, que o templo já teria sido concluído. Pessoal, é uma vida, né, se a gente for olhar. Então, a partir do capítulo 7, que o Esdras começa, a gente vê que ele vai a Jerusalém, né? Esse livro de Esdras, ele pode ser lido em 2 etapas, em 2 blocos. O primeiro vai do capítulo 1 ao 6, que a gente vai ter a primeira etapa, né, o primeiro povo, junto com Zorobabel e Josué, e a segunda etapa a gente tem então Esdras, que vai do capítulo 7 até o final, até o 10. Até que ficou certo na ordem, né? Primeiro povo e segundo povo. Então Esdras, ele vai para lá no 7º ano do rei Artaxerxes. 7º ano do rei Artaxerxes, Esdras, ele parte rumo a Jerusalém. E a gente então entende qual foi o período em que Esdras ele viveu ali e em que foi escrito esse livro no tocante à chegada dele e até o término do livro. A partir do capítulo 7 ao capítulo 10, a gente observa essas datas. Por exemplo,
ele vai partir no dia 1º do primeiro mês, né, do 7º ano do rei Artaxerxes, e vai chegar então no dia 1º do 5º mês, do 7º ano desse rei. Ele gasta cerca de 4 meses para chegar ali em Jerusalém. Depois, se você olhar no mapa, lá você vai ver a distância que era o local em que ele estava até chegar ali em Jerusalém. Então, ele gasta cerca de 4 meses. Ele sai dia 1º do primeiro mês e chega no dia 1º do 5º mês, do 7º ano do rei Artaxerxes. E depois a gente observa que no dia 20/9, o povo se junta por causa de um deslize que o povo tivera cometido. O povo tinha feito aliança com mulheres estranhas, e a gente observa na lei que Deus não permitia isso, mas o povo assim fez. Então Esdras vai convocar o povo tudo em Jerusalém, para que das cidades vizinhas venham até ali, para que eles tomem a decisão de se reconciliar com Deus. E fica fácil da gente ver quem era esse povo e saber distinguir entre o primeiro povo e o segundo. Com certeza, aqui estava se tratando do primeiro povo, porque o povo que foi com Esdras, veja bem que era apenas 1 ano praticamente que Esdras está relatando a chegada dele até o fim do livro. E o primeiro povo, sim, já fazia cerca de 58 anos que eles tinham ido para lá. 58 anos a contar da conclusão da edificação do templo. Se você levar em conta, quando eles vão mesmo de fato, me parece que seria em torno de 71 anos fazia. Para você ter ideia, né? De quanto tempo fazia tudo isso. Então já dava tempo, com certeza, deles terem se estabelecido no local, ter adquirido família, né, com as mulheres estranhas, etc. Mas a gente observa na lei que não era para o povo fazer aliança com mulheres estranhas. Daí a gente vai ver exemplo em Salomão fazendo isso, né? A gente vê o resultado. Lá na família patriarcal, Isaac, Abraão, né, ele pede para o servo dele ir à procura de uma mulher para Isaac, né? Então, porque ele não queria, ele sabia que não podia se casar com as pessoas ali daquela terra, daquela região, enfim. Então o povo cometera isso, e nessa data que eu citei, o povo se reúne para se reconciliar com Deus. Daí a gente vai ver então que do dia 1º do mês 10 ao dia 1º do primeiro mês, no caso já seria o 8º ano do rei Artaxerxes, o povo então realmente de fato se colocam na posição. E daí o livro termina. Então a gente observa que o livro de Esdras, contando a partir de quando Esdras ele vai a Jerusalém, até o término desse livro, a gente vê que se passou cerca de 1 ano. Então a gente fica familiarizado com o livro. Enfim, é só algumas datas que eu achei necessário e muito importante a gente falar aqui, porque quando a gente for falando desse texto por vários áudios, vocês que ouvem isso já terão mais ou menos a noção do que se trata esse livro, esse tema.